Sabe aquela sensação de que existem diferentes partes dentro da gente, querendo coisas totalmente opostas? Uma parte quer muito ser produtiva, focar no trabalho, enquanto outra só pensa em descansar? E se a gente pensasse que isso não são apenas vontades, mas eus diferentes, vivendo aqui dentro? Hoje a gente vai mergulhar nessa ideia fascinante de que não somos um só, mas muitos, com base em trabalhos terapêuticos incríveis que revelam as profundezas da nossa consciência. Pois é. Essa pergunta aqui, ela vai direto ao ponto. E se dentro de cada um de nós não morasse uma única pessoa, mas sim uma comunidade inteira? Uma coleção de vozes, de memórias, de personalidades que, na maioria das vezes, sem a gente nem perceber, moldam quem a gente é. É exatamente essa ideia central que vamos investigar hoje. Para começar essa exploração, a gente vai conhecer o trabalho do terapeuta Hans Stendhal. Ele traz uma visão bem radical. E se cada sintoma, cada dor, cada padrão que se repete na nossa vida não for um defeito, mas sim o eco de uma história. Uma história que, segundo a teoria dele, pode estar enraizada não só no nosso passado que a gente conhece, mas talvez até em supostas vidas anteriores. Olha, o jeito que o Stendhal enxerga a terapia de regressão é bem diferente do que se imagina. Não se trata de uma viagem para o passado por pura curiosidade. O objetivo é totalmente terapêutico. É um caminho para encontrar e integrar experiências, liberando aquela energia emocional que ficou presa lá atrás no momento de um trauma. No fundo, é um processo de cura, de reunificação do nosso ser. Tá, mas como é que esse diálogo com o tempo realmente acontece? A chave de tudo está em entender e integrar o que se chama de subpersonalidades. E é bem aqui que aquela ideia de um eu único, singular, começa a se dissolver. Pensa assim, as subpersonalidades são como personagens diferentes que vivem dentro da nossa mente. Sabe aquela voz crítica que vive julgando tudo? Ou aquela criança interior que de vez em quando parece tomar o controle? Segundo essa teoria, são pedacinhos da nossa psique que se separaram em momentos de muita intensidade, como um trauma. E mesmo sem que a gente perceba, essas partes continuam ativas, influenciando nossos medos e crenças lá do inconsciente. E nessa linha de trabalho, a ideia é que essas subpersonalidades têm basicamente duas origens. De um lado, a gente tem os fragmentos desta vida que estão ligados a traumas que a gente pode até se lembrar. Do outro, estariam os fragmentos de supostas vidas passadas, que se manifestam de jeitos estranhos, como talentos que a gente não sabe de onde vieram ou medos que parecem totalmente irracionais. Ok, mas como é que a gente acessa essas partes tão fundas? A chave, segundo Stendhal, está no nosso próprio corpo. Ele é como se fosse um mapa vivo das nossas memórias. Cada tensão, cada dor, cada sensação física pode ser uma porta de entrada, uma ponte para esses conteúdos que estão guardados lá dentro. E é daí que surgem as 4 pontes de acesso que o Stendhal descreve. A ponta emocional é, por exemplo, seguir uma tristeza muito profunda até a sua origem. A somática é rastrear aquela tensão crônica no ombro, que pode estar guardando uma memória. A cognitiva é quando a gente questiona uma crença tipo, eu não sou bom o suficiente. E a comportamental é analisar por que certos padrões destrutivos vivem se repetindo. Todas elas são pistas que o nosso inconsciente nos dá. Mas olha que interessante, essa ideia de que a consciência pode ser múltipla, isso não é nada novo, viu? Na verdade, ela tem uma história bem longa e documentada na medicina e na psicologia, muito antes dessas abordagens mais recentes. Vamos dar uma olhada em como isso se desenvolveu? Lá no final do século XIX, casos como o de Félida e Louis Vivet já deixavam os médicos de cabelo em pé, mostrando pessoas que alternavam entre personalidades completamente diferentes. Um pouco mais para frente, pesquisadores como Carl Wickland levaram essa investigação para o campo espiritual, sugerindo que essas múltiplas identidades poderiam ser, na verdade, influências externas. Tudo isso meio que preparou o terreno para o que viria a seguir. E agora que a gente chega no coração da nossa conversa de hoje, o caso de Versalhes. É aqui que a teoria de múltiplas personalidades simplesmente salta da teoria para um nível uau, surpreendente, se tornando uma realidade compartilhada e impressionante. Imagina a cena, uma sessão de terapia em grupo. Tudo começando de um jeito bem tranquilo. Um dos participantes, que a gente vai chamar aqui de Camilo, tinha uma intenção clara. Ele queria acessar uma memória de uma suposta vida passada como um sacerdote. Então, de repente, algo totalmente inesperado acontece. Conforme o Camilo vai descrevendo o Palácio de Versalhes, lá na França do século XVII, outras 4 pessoas no mesmo grupo começam a ter reações. Elas não eram mais só espectadoras.
Elas estavam sendo literalmente puxadas para dentro da mesma cena, da mesma memória. O ponto da virada foi dramático e totalmente espontâneo. O terapeuta pediu para o Camilo, que estava de olhos fechados, para ele abrir e olhar para uma das participantes que tinha reagido. A reação dele foi imediata, um reconhecimento que veio do fundo da alma. Minha esposa. E a partir daquele momento, foi uma loucura. Uma verdadeira constelação de relacionamentos começou a se formar ali, na hora. O Camilo não só reconheceu a esposa, mas também outras duas participantes como sendo suas filhas. E uma quarta pessoa se viu dentro da cena, mas em outro papel. Ela era a serviçal responsável por cuidar dele. Então, o ponto crucial aqui é esse número, 5. 5 pessoas diferentes, na mesma sala, na mesma sessão, revivendo a mesmíssima história do passado, cada uma do seu próprio ponto de vista. Era uma memória compartilhada, se desenrolando ali em tempo real. Claro, uma contradição lógica surgiu na hora na cabeça do Camilo e provavelmente na de todo mundo que estava ali. Ele se lembrava de fazer parte da igreja, de ser um sacerdote. Então, como é que ele podia ter uma família? E a resposta, acredite, está na própria história. Acontece que, para a nobreza daquela época e daquele lugar, era uma prática super comum adquirir títulos importantes na igreja, como de bispo, sem que isso significasse abandonar a vida de casado e a família. Essa aparente contradição, na verdade, só tornou a memória compartilhada ainda mais plausível. Esse caso de Versalhes não é só uma história impressionante. Ele abre uma porta para implicações que vão muito, muito além. Se uma memória pode ser compartilhada por um grupo inteiro, o que isso realmente diz sobre a natureza da nossa própria consciência? As respostas vão bem além da sala de terapia. A grande sacada aqui é que o fenômeno das múltiplas personalidades talvez não seja algo que acontece só dentro de uma pessoa. Ele pode se manifestar em grupos, como se fôssemos constelações de consciências que compartilharam experiências e continuam de alguma forma interligadas através do tempo. E a implicação final disso tudo é transformadora. O passado deixa de ser uma linha reta e individual para se tornar uma espécie de mosaico coletivo. Nossas memórias podem estar entrelaçadas de formas que a gente mal começa a entender. E talvez o mais importante de tudo, a cura de uma pessoa pode ressoar e se tornar a cura de muitas, porque a alma, pelo visto, não caminha sozinha, mas sim em teias de destino e afeto. E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar para a gente refletir. Se as fronteiras da memória são tão fluidas assim, se as nossas histórias podem se entrelaçar com as de outras pessoas de maneiras tão profundas, a própria definição de eu se torna um grande mistério. Onde é que o indivíduo realmente termina e o outro começa?